Na minha mentoria, vou te ajudar a aprimorar o seu desenho, compreender o seu trabalho, esclarecer as suas dúvidas e identificar o seu propósito artístico. E com isso, direcionar você a desenvolver o seu estilo próprio, onde as pessoas vão se identificar e querer o seu trabalho por vários fatores. Primeiro, seja estratégico nas suas artes, cativando o telespectador com um desenho envolvente e dinâmico, independente do seu nível artístico ou se o desenho é simples ou elaborado. Segundo, desenhos que do início você sabe o que está fazendo, desde a idealização do que vai ser e o aspecto visual baseado na sua criatividade, como tema principal, linhas, contrastes, colorido ou só preto e etc. Direcionado para um público específico ou que atinge uma preferência generalizada. Como, por exemplo, aqui eu idealizei a compor elementos que me despertassem interesse e um desafio, pois a importância de você gostar de fazer aquilo influencia muito, ou seja, você precisa muito querer desbravar aquela ideia. Então imaginei 3 pontos com valores gradativos na importância: um animal, um objeto e um elemental para compor essa arte, sendo o leão o principal, a adaga o objeto secundário e o fogo como elemento. Mas para não ser óbvio demais e sem cativação, fazendo o leão com a adaga na boca e chamas, que não ficaria ruim, lógico, mas me esforcei para ir além. Então fundi a ideia do leão e o objeto, assim surgindo um artefato interessante, uma adaga com um ornamento de leão esculpido no cabo. E o elemento, eu imaginei labaredas numa pegada mais desenhada, estilizada, criando um design de movimento para a imagem e envolvimento dela. Mas não para por aí. Então, com a ideia consolidada, vamos para o terceiro passo, os detalhes do desenho. Podemos fazer ele de qualquer jeito e ficar artisticamente legal? Sim, mas você não quer só isso. Então vamos falar sobre linhas, valorizando o principal, que é a adaga, com um bold line deixando um traço bem expressivo e destacante. E dentro dela, linhas finas só causando demarcações dos detalhes. Tendo a composição das linhas, um nível de contorno nas labaredas que exaltem elas, mas sem perder a sutileza, sem competir com o tema principal, onde só com as variações dos traços já dá um contraste interessante entre os elementos, e dando em primeira vista quem é quem ali desde o início. E com a estratégia de linhas bem distintas, observe o quão pouco eu fiz de sombra, que resultou num destaque considerável, onde a cada passo dado, a tatu fica mais interessante e atraente. E para fechar, o preenchimento tanto faz qual técnica ou estilo da tatu. Permaneça sempre na estratégia de manter ela interessante em todas as etapas, como por exemplo, visei o cabo com um trabalho de amarelo e variações, dando o aspecto dourado sendo valorizado pelo preto de fundo. E nas pedrinhas, o vermelho para destacar e ornar mais o cabo. E as labaredas também vermelho, por 2 motivos. 1, para fazer par com as pedrinhas, pois isso cria harmonia e um valoriza o outro. E 2, para se destacar de uma forma vibrante por ser fogo e contrastar com os amarelos do leão. E por mais que seja bem vibrante, premeditei elas com uma estrutura fina para compensar, e não chamar tanto atenção, mas sim ter um papel marcante na composição. E por fim, a cereja do bolo, que é você compreender o quanto faz diferença de estudar e aprimorar suas habilidades. Olhe como a lâmina fez parte da composição mesmo não tendo cor, só com sombra suave e uma textura bem sutil, ocasionando um contraste poderoso, onde os elementos escolhidos conversam entre si, respeitando um espaço do outro. Isso ocorre justamente quando você junta a importância de estudar e ampliar seu conhecimento artístico e entender sobre o conceito de uma tatu na pele, e executar isso com estratégia. E o que falta para todos nós quando se trata de evolução? Primeiro, é respeitar o processo, pois não temos o poder de acelerar o tempo com uma manivela. E segundo, sermos direcionados, orientados de uma forma correta e de acordo com as nossas ambições. E por isso estarei no seu aguardo e aprimorar o que você já tem de bom em algo muito melhor, através dessa mentoria, que com certeza vai lhe tornar um grande profissional e sendo um diferencial.